Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje, Paulinho, sobre a questão do trabalho da FAMURS, obviamente. Vi que tu recebeste ontem o prefeito de Campo Bom, o Luciano, que vai assumir a FAMURS agora no segundo semestre. E eu fico tão feliz como há uma interação e uma integração dessa instituição que tanto fez pelos municípios gaúchos, né? E que coisa boa é essa relação que vocês têm, né? Entra presidente, sai presidente, mas há uma continuidade de trabalho e claro que cada um tenta imprimir um pouco do seu desempenho, assim, dos seus focos, né, Paulinho? Mas dá para se dizer que a FAMURGS é uma organização apartidária, suprapartidária, com mega interesses dos municípios, né, Paulinho? Com certeza, a FAMURGS ela representa aí, né, os interesses dos 497 municípios que são governados por diferentes gestores, diferentes partidos e que precisa ter essa interação entre todos, né? E é o que a gente faz aqui. Claro que cada gestor, cada presidente tem o seu formato de trabalho, mas a pauta da FAMURGS ela é uma pauta praticamente única, porque representa os interesses dos 497 municípios. E desta maneira é que nós temos que conduzir. Eu também defendo que a gente possa fazer isso, quem sabe um dia até nos nossos municípios, ser mais tranquilo em relação a essas questões de passar de um governo para o outro, de mudanças estruturais, porque nós estamos ali para governar para a maioria da população. Eu sempre disse, quando fui eleito prefeito nas duas oportunidades, que eu fui eleito pela maioria, não por todos, mas pela maioria para governar para todos. Então eu acho que a gente precisa ter essa visão, né, de que o município, o estado, o país, ele é constituído de pessoas e nós estamos ali para trabalhar para elas e poder fazer o melhor possível para a grande maioria ou para todos. Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um feedback a respeito do governo estadual, que é assim o que mais vocês têm contato com o governador e o vice-governador. E claro que aqui é um governo que vem de uma sucessão, praticamente da mesma equipe, né? Como é que você avalia esses primeiros 100 dias do governo Eduardo Leite e o que tu espera, que expectativa de vocês como prefeitos e como presidente da FAMURGS? Bom, nós temos um governo que é de continuidade, mas como o próprio governador falou ontem, não é continuismo. E a gente vê isso nas suas ações, né? Na formatação do governo, na construção dos novos secretários, embora alguns permaneçam, outros são novos, estão aí tomando pé da situação de cada uma das suas secretarias. Nós temos uma nova formatação na relação de cargos, de formação do governo, né? Isso também é um pouquinho diferente do que nós tínhamos até o ano passado no primeiro governo. O que nós esperamos é que o governo possa seguir avançando. A gente sabe das dificuldades do Estado, né, que não são diferentes nesse momento em certos aspectos, inclusive das nossas dificuldades nos municípios, porque nós tivemos as quedas de arrecadação, principalmente do ICMS, tivemos aí outras questões que estão influenciando as receitas estaduais e municipais, e o governo do estado não anuncia ainda nesse momento tantos novos investimentos, que é aquilo que nós esperamos quanto municípios, que nós possamos ter novamente recursos do governo do estado. O governo criou aí boas expectativas nos municípios, né, ao fazer o programa Avançar na infraestrutura, avançar na saúde, avançar no turismo, enfim. Então, nós esperamos que isso possa ir nos próximos meses, quem sabe ao completar 6 meses, enfim, possam haver esses anúncios. O governador foi muito claro ontem quando disse que quer anunciar, quer ter anúncios, mas que não tem ainda essa condição, porque tem questões como a questão da Corsã, que não está ainda definida, né? Como essas questões do próprio ICMS, que a gente tem as perdas, a gente está sentindo isso na diminuição da arrecadação de ICM, na diminuição do Fundeb, na educação, sentiu isso no final do ano passado e sente novamente no início deste ano. Então, são questões que a gente entende também. Vemos como perspectivas positivas as questões que envolvem, por exemplo, né, aquilo que o governador colocou como prioridade, a inovação, a educação, né, que é um desafio extremamente grande. Nós conhecemos e sabemos
a realidade das escolas nos municípios, né? Em cada um dos municípios é difícil não haver uma escola estadual com problemas em relação à infraestrutura, a obras. Então, esse é um desafio que o governador traz como prioridade do seu governo, que ele vai penar muito aí durante o período. Esperamos que consiga, né, superar isso, porque ao longo dos anos há um déficit de investimentos em infraestrutura nas escolas estaduais grande. Então, né, isso vai ser uma dificuldade que o governador colocou como prioridade e vai enfrentar, mas a gente ainda não sabe se isso vai realmente andar como se imagina, né? Embora tenha esse trabalho de transformar a Secretaria de Obras praticamente numa secretaria que trabalhe só nessas questões de obras escolares. Nós temos a questão da irrigação, que ele também traz como prioridade e que é importante, porque neste momento nós estamos ainda passando por um momento de estiagem, nós estamos tendo chuvas esparsas, nós não voltamos a ter chuvas como gostaríamos e como precisamos que aconteça, que são chuvas regulares. As chuvas são esparsas, não são regulares nem dentro, às vezes, de uma própria região. Então, nós temos muitos municípios ainda entrando em situação de emergência e já praticamente chegamos perto aí dos 417 do ano passado. Nós estamos aí perto já dos 400 e com uma tendência de que isso possa aumentar nos próximos dias. Por quê? Porque nós não temos aí perspectiva de novas chuvas agora no mês de abril que sejam regulares. E se tivermos, deveremos ter chuvas lá em maio, que podem ser um pouquinho mais regulares. O Paulo, é interessante, só para te lembrar que em Brasília temos audiência aí, acompanhando a nossa entrevista, viu? Um abraço aí, nosso amigo. Deixa eu te perguntar uma coisa para ti. Obviamente o governador, nas eleições, houve muitas promessas, né? Tu falaste sobre investimentos, essas coisas, e obviamente nesses primeiros 100 dias que ele retoma, porque estava o vice-governador atuando nesses últimos meses, agora ele retoma. Há muitas coisas pressionando o governador aí, né? Agora, de imediato, estou vendo aí, agora daqui a pouquinho eu vou ter uma entrevista com o presidente do Simers. Tem a questão do IP, onde as prefeituras, Paulinho, têm uma grande dependência do IP. São milhares de pessoas, funcionários da prefeitura, que têm o IP como referência. E diga-se de passagem que não é onde está o problema do IP, né? As prefeituras, nos seus planos do IP, elas são superavitárias. Elas recolhem. Estão todo ano readequados. Nós tivemos, inclusive, municípios que tiveram que sair do IP porque subiu muito o valor que teria que ser dado tanto pelo servidor quanto sua contrapartida. O problema está na relação do IP com os servidores do Estado, né? Pois é. Porque a alíquota do Estado ela é muito baixa, de 3,1% do Estado e 3,1% do servidor. Não sei se o governador vai ter que achar aí uma forma de ter, de repente, 1% sobre cada dependente, né? Se vai obrigar os servidores de maiores salários que hoje optaram por sair do IP, que seria quem daria, né, aquela equidade, enfim, daria, né, a balança ali, os que ganham mais contribuem mais, porque o percentual é o mesmo, mas um valor maior, e os que ganham menos, e hoje nós estamos vendo que os grandes salários do Estado, praticamente todos eles migraram para planos privados, e aí nós temos o próprio Ministério Público, o Judiciário, enfim, que na sua grande maioria também hoje podem optar, enfim, não sei bem disso, mas não estão dentro do IP. Então, isso tudo é o que acaba, né, chegando a esse momento. Claro que não é só isso, mas é importante frisar que o problema não são os municípios. Sim. Nós, inclusive, fomos penalizados em determinado momento, porque muitos municípios queriam aderir ao IP e havia uma decisão do Conselho de Administração do IP lá, que é formado por várias representações, que não permitia que os municípios pudessem aderir. Isso ficou aí perdurando por um bom período aí de 3 ou 4 anos. Pois é, não, eu falo, mas é que impacta, né? Nesses 3 dias dessa semana, o IP está os médicos prometeram diminuir ou cessar os atendimentos não eletivos, os eletivos, né? Para que houvesse uma pressão. E o governador disse que vai encaminhar para a Assembleia. Mas eu queria te perguntar sobre isso, Paulinho. Médicos reclamam que, por exemplo, não tem participação junto à gestão do IP. Como é que tu vê isso? Tu vê uma caixa preta no IP ou é uma coisa complicada? Por que isso não é tão transparente, já que prefeituras, funcionários
prestadores de serviço, hospitais, todo mundo quer que o IP dê certo, né? Na verdade, nós temos vários problemas no IP de muito tempo, não é de agora, né? Lá atrás, o IP Previdência e IP Saúde era uma coisa só, né? Então, tem todo esse problema que se carrega desde lá de trás. Depois houve, né, a divisão, IP Previdência e IP Saúde. Então, o plano assistencial, né? Porque também o IP não é um plano de saúde, é um plano assistencial. O plano de saúde é regulado pela ANS, Sim. a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que não é o caso do IP. Então, ele tem uma diferença em relação aos planos de saúde, embora ele seja muito bom, ofereça aí muito mais benefícios do que outros planos assistenciais, né? Sim. O IP praticamente, podemos dizer que ele seria um plano de saúde, ele só não é porque ele não é regulamentado pela ANS, enfim, e de repente, se fosse regulamentado, não estaria com essas dificuldades que tem, porque aí ele tem uma regulamentação própria, e tem um conselho, tem uma série de questões que nós, por exemplo, municípios, não participamos também desse conselho, né? Inclusive, já existiram propostas por parte da própria FAMURS, dos municípios, de que pudesse haver, por exemplo, para os municípios, um plano único, onde nós pudéssemos, né, todos os municípios, fazermos parte de um plano só que atendesse aos municípios. Porque aí nós poderíamos ter o quê? Um município pequeno conseguindo aí ser suplantado junto ali com um município grande. Sim, claro. Hoje o que acontece? Os municípios pequenos têm muita dificuldade de se manter no IP. Por quê? Porque a cada ano o IP faz aí um custo, né? O risco do plano, né? E faz a alíquota. Então, eu vou dar o exemplo de Restinga. Restinga, o ano passado, nós tínhamos só a Unimed, acabamos aderindo ao IP. E demos aos nossos servidores que eles possam optar, ou ter IP ou ter Unimed. E o município paga a metade de um dos planos. Então, no ano passado, a nossa alíquota ficou em 13,2, que é a alíquota mínima, quando nós começamos. Agora vai haver um novo cálculo. Então, nós não sabemos ainda quanto vai ser a alíquota para este ano. Todo ano, no caso dos municípios, há um novo cálculo que apresenta a alíquota. Se nós tivermos um alto uso do plano, e às vezes com doenças como a questão do câncer, de doenças que têm assim, né, um custo maior de tratamento, isso eleva o risco, eleva o custo e vai elevar a alíquota. Então, cada ano nós temos um ano diferente para os municípios, que não é o que acontece no Estado. O Estado tem que trabalhar dentro daquilo que é o 3.1 do servidor e o 3.1 do Estado. Eu não vejo como uma caixa preta, propriamente dito. Sim. Mas eu vejo que ele tem dificuldades de gestão e dificuldades que, às vezes, o governo também vai ter que achar a saída. Ou vai cobrar mais do servidor e colocar mais seu, ou vai ter que tirar do caixa único, né, do tesouro e colocar lá para tapar o furo, né, que já aconteceu em outros momentos. Então, é uma questão de gestão. Como o Estado vai fazer essa gestão, só quem pode te responder mesmo é o governador. Mas nós vemos que existem alternativas nesse sentido, que poderiam ser implementadas. Sim. De repente, 1% por dependente, né, para não ficar uma coisa muito diferente, porque dali a pouco eu sou servidor e tenho 4, 5 dependentes, enquanto um outro colega tem um. Dependente ou nenhum. Interessante então, isso. Né, mas a FAMURS foi chamada para dar algum palpite nisso? Não. Nenhum. Nós já temos opiniões, já encaminhamos documentos em diversas oportunidades, propostas, mas nós não temos gerência nenhuma sobre o IP. Pois é. Não, eu tô lendo a matéria aqui do Jornal do Comércio e o governador quer semana que vem apresentar essa proposta. Bom, falando de IP, outras ações... Aguardar. Hein? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Presidente Paulinho, além do IP, outras pressões que o governo tem são obras. Como tu disseste, o governo prometeu asfaltar todas as vias não asfaltadas no Rio Grande do Sul até as suas sedes. Alguma notícia nesses primeiros dias? Porque aqui na nossa região ainda nós temos 4 municípios sem estrada, nada aconteceu ainda sobre isso. Tem alguma movimentação? Nós tivemos algumas estradas sendo entregues em algumas regiões, não vou saber te precisar todas as regiões, e algumas outras com assinatura de ordem de início. Lá na minha região mesmo teve uma estrada, que é a ligação entre Nova Palma e Pinhal Grande, que tem um trecho que não era asfaltado, que foi assinado agora no último dia 25 de março, quando o governador, inclusive, esteve lá também no nosso município, fazendo algumas entregas do Avançar, e esteve lá em Nova Palma assinando. Então,
tem algum, o que eu sei é que tudo está andando. Está andando. Existem os projetos andando, aqueles que não têm projetos atualizados estão sendo atualizados, existem aquelas sido dada a ordem de início para aquelas obras que já estão licitadas e que têm condições de dar a ordem de início. Eu entendo que o governo, pelo que a gente vê, vai seguir nessa trajetória. Claro, alguns lugares vão ter um pouquinho mais de demora, outros não, mas está tudo sendo encaminhado. Eu sei, aí tem Mariana Pimentel, né? Tem Barão do Triunfo, Armaral Ferrador, Cerro Grande, aqui, só na nossa região. Mas, aqui. Pelo que eu sei, todas elas estão aí com perspectivas de acontecerem em determinado momento. Ou atualização de projeto, ou licitação, tudo isso está acontecendo. Mas, claro, que iniciar a obra também, às vezes, é um pouquinho diferente. Demora. Deixa eu aproveitar. Do andar, né? Do momento em que está cada projeto. Deixa eu aproveitar. Vocês tiveram em Brasília acho que foi o maior grupo de servidores, prefeitos e servidores em Brasília, na Marcha dos Prefeitos. E o senhor palestrou, teve circulando em todos os movimentos lá. O que tem de coisa interessante para acontecer que vocês conseguiram captar lá, o presidente Paulinho? Olha, tem muita coisa acontecendo, né? A marcha hoje ela é um evento não só de reivindicações, como um evento técnico extremamente importante também. Por isso a participação hoje de muitos secretários, servidores, não só dos prefeitos e vice-prefeitos, enfim, como agentes políticos de pressão ao governo para que se enxerguem as demandas dos municípios. Mas nós tivemos lá muitas arenas, são mais de 30 arenas temáticas, né, com diversos assuntos, entre eles aí a questão da internacionalização. Nós mesmos participamos aqui, eu participei de uma discussão junto com Santana do Livramento e com outros municípios de fronteira sobre o FOSEM, que é um fundo do Mercosul importante, que nós não temos acessos ainda aos municípios, e que nós tivemos, inclusive, uma agenda no Ministério do Planejamento falando sobre essa questão e solicitando que o FOSEM possa ser acessado também por municípios. Então, a gente está aí encaminhando essa questão, trabalhando. Tivemos aí outras arenas tratando sobre questões de previdência, sobre questões de saúde, de educação, enfim. Mas na marcha em si, né, os anúncios por parte do governo federal ainda foram pequenos, incipientes. Nós não tivemos a participação do presidente, tivemos do vice, que conversou, falou ali sobre a relação com os municípios, o governo quer ter uma relação próxima, quer avançar, mas nada ainda muito forte que possa garantir, aí dizer, não, o governo federal realmente assumiu. Nós tivemos a oportunidade de entregar ao governo federal todos os estudos. Como é um governo novo, inclusive a própria marcha foi adiantada, né, de abril, maio, que eram as datas normais, para março, para isso, para poder entregar ao novo governo todas as nossas demandas, as nossas perspectivas e aquilo que nós entendemos que precisa ser olhado pelo governo. Sim. Em relação aos municípios, principalmente na questão dos programas federais. ESF, SAMU, Saúde na Escola, tem coisa Sorrir, enfim, N programas, os próprios programas sociais, né, a questão de CRAS, de CREAS, dos repasses para manutenção desses equipamentos públicos. Nós solicitamos que eles possam ter reajustes, possam ser revisados, ser revistos ao longo desse próximo governo, porque nós temos uma defasagem histórica que não é do governo que passou, nem desse governo, já vem aí de muito tempo. O que acontece? O governo federal normalmente lança os programas e não os reajusta anualmente. Nós tivemos agora um reajuste do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um reajuste que desde 2019 não acontecia, voltou a acontecer. Esse é um programa que tem tido, ainda não é o valor necessário, suficiente, mas teve uma melhora, né? O ano passado se aprovou no Congresso lá uma emenda ao orçamento, foi vetada num primeiro momento pelo ex-presidente Bolsonaro, depois o Congresso derrubou o veto, e agora o presidente Lula aceitou lá e reajustou os valores. Mas esse é um programa. Nós temos o PEAT, que é o de transporte escolar, aí nós vamos para os programas de saúde, de assistência social, que precisam ter reajustes anuais para garantir no mínimo aí de reestruturação deles. Senão tudo está nas costas dos municípios. Pois é. O SAMU, por exemplo, né? Quando iniciou o SAMU, ele era superavitário. O que vinha do Estado e da União, o município praticamente não precisava colocar nada. Hoje nós já estamos colocando uma parcela praticamente maior do que o Estado e a União.
Isso que é uma coisa interessante, né? A gente, como prefeito, daqui a pouco, tem um negócio legal vindo do governo, como o SAMU, me lembro, né? Pô, Camaquã tinha uma dificuldade de ambulância, né? Pô, tem SAMU avançada, pô, era o que tinha de melhor pra gente. Dizia assim, pô, cara, nós vamos ter uma solução aqui. Mas por que não prevêem essas coisas de ir recompondo os valores, né, prefeito? E daqui a pouco a ambulância fica sucateada, a prefeitura não tem jeito de arrumar e assim vai, né? Até que nesse sentido das ambulâncias é importante fazer uma ressalva, porque as ambulâncias do governo têm colocado ambulâncias novas, né? Não sei se aí, mas acredito que Camaquã também deva ter recebido. Mas neste sentido das ambulâncias, tem que se fazer justiça aos governos. Eu vou dar o exemplo nosso lá. No início do governo Temer, nós recebemos uma ambulância nova, a nossa já estava aí com 4 ou 5 anos de uso, e agora, no final do governo Bolsonaro, nós recebemos outra nova, revitalizando a frota. Isso, pelo menos, tem acontecido. O que nos falta mesmo é o reajuste dos valores. Dos serviços, ajustar os valores mensais que são repassados aos municípios. Olha, eu tô com um amigo aqui, ex-presidente do Kermerx também, que está em Rio Grande, Eduardo Neubauer Trindade, está lá ouvindo a gente, lá em Rio Grande, viu? Eduardo. Foi fazer uma palestra para a faculdade lá ontem, olha, lotada a palestra dele lá, tá bem, o cara tá bacana, hein? Cirurgia bariátrica aí. Casco sempre, a gente acompanha. Eu acompanho ele nas redes, aí sempre vejo, não tem sábado, não tem domingo. Não. Vida de médico realmente não é uma vida fácil, não. A gente sabe. Nós no interior, né, nos queixamos que não conseguimos muitas vezes profissionais, e isso é um problema que não é de município, enfim, é uma questão, né, a gente fala aí no próprio de ter um plano de carreira nacional, federal, né, enfim, tem muitas discussões em relação a isso. A gente sabe que a remuneração, muitas vezes, no interior não é aquela que nós gostaríamos que fosse aos médicos, mas a gente acompanha a realidade de um médico e vê aí, o doutor Eduardo, agora, depois que, claro, antes no Cremers tinha que se dividir, mas a gente vê aí, o cara num sábado, num domingo, madrugada, tá ele lidando aí na cirurgia. Ele e o pai dele, o doutor Manuel, estão se virando pra caramba.